Boa tarde, meu querido ouvinte. Está entrando no ar o programa Líder de Audiência, Interview Gospel para alegrar as suas tardes de domingo, com entrevistas, testemunhos e muito mais nessas tardes lindas de domingo. Calor, né, gente? Eu tenho mais ainda para esquentar a sua tarde, com testemunho aqui do Alexandre Reis, que é o meu convidado especial nesta tarde de domingo, para contar um pouco de sua vida para vocês. Então, Alexandre, vamos bater um papo aqui, descontraído, legal, vamos falar um pouquinho da sua vida, pegar aqui de Maria Fumaça na Terra Boa, né, no trenzinho mineiro, e voltar lá no seu passado, falar um pouquinho da sua infância, adolescência, como é que ocorreu até esta caminhada, ter um encontro maravilhoso aí, que o Alexandre teve, né, com Deus, com a sua palavra e com as boas novas. Alexandre, lá na infância, como é que foi? Minha família é grande, né? Eu tenho 4 irmãos, meu pai, minha mãe, graças a Deus, e família católica, né? Normal, tradicional. Meu pai sempre trabalhando muito para poder, né, atingir todos os sonhos, os objetivos da família, estudando e tal. Você tem quantos irmãos? Tenho 4. 4 irmãos, eu sou o mais velho. Eu também, eu sou do meio, são 2 casais na minha casa. É difícil, né, quando são muitos filhos, assim, nessa época ainda se tinha muitos filhos, né? Tinha muitos filhos, é verdade. Acho que a televisão não funcionava muito na época. Essa geração nossa ainda tem, né? Agora é máximo 2 e olha lá, né? No máximo. Então, na sua infância, você estava narrando? Então, em Belo Horizonte, né? Sou natural daqui. Comecei a trabalhar com 17 para 18 anos, tal, todos meus irmãos da mesma forma, né, sempre com grandes exemplos do meu pai. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né, e chegou um determinado momento que parece que começa a ir para um lado que você não espera, você não está preparado, né, e parece que dá tudo errado. E você não sabe a quem recorrer. Por mais que você acredita em Deus, tal, mas você não sabe nem como recorrer. E temos um salto agora para a sua adolescência. Como é que foi sua juventude, sua adolescência? O que você viveu na adolescência? Quais eram os seus conceitos da vida? O que você buscava? Qual música você curtia? O que você gostava? Adolescência foi anos 80, né? Paralamas, Blitz, né? Essa turma, né? Até hoje eu gosto, né? Ouço bastante. Boas músicas, né? Boas músicas, que hoje não tem mais, né? Até hoje, inclusive o pessoal, né, mais novo, né, gosta disso. Eu tenho uma filha de 13 anos e adora Paralamas, adora. Essa semana, final de semana agora, eu só ouvi o Queen. Né? Então, e hoje não tem mais essa qualidade. Né? Não se faz mais músicas não se faz. Como... eu acho que anos 80 foi uma época brilhante, né, para a música. E teve muita coisa de qualidade, inclusive os hits e tudo mais, eles se acumulavam, né? Liderando, eu trabalhei nessa época como, eles chamam hoje de DJ, né? Mas na época era discotecário e tal. E era interessante essa coisa da música, boa qualidade, né? Que se tinha nas músicas. Hoje se usa muito recurso digital, né? É verdade. Naquela época, assim, surgiram muitas bandas, né? Ao mesmo tempo, muita coisa e de qualidade. Né? E passavam a mensagem do momento que estava vivendo, inclusive político e tal, e letras muito inteligentes, né? O que a gente não vê hoje acontecer. Mais conteúdo, né? Mais conteúdo, é verdade. Conteúdo interessante. Hoje você vê que as pessoas gravam às vezes um DVD, um CD, e quando vão cantar não é a mesma coisa. Exato. Né? É uma coisa que os grandes cantores falam, né? Não se consegue apresentar ao vivo o que se grava, né? É isso mesmo. E os shows acústicos naquela época aconteciam aleatoriamente e a boa qualidade sempre imperava. Sempre imperava. E, inclusive essa coisa de opinar na política, né? De falar o que estava acontecendo no país. A gente via a crítica, né? Ela era bem aberta, bem clara, mostrava. Engraçado que se a gente pega as letras de 80, parece que são atuais, né? São os mesmos problemas, né? O Brasil tem esta coisa, né, de se reinventar e de acontecer até os mesmos erros na política que se aconteciam antes, né? Hoje se acontece absurdamente, estão acontecendo bem maiores, né? Parece que as verdades estão aparecendo mais ou estão
a corrupção aumentou demais, né? Uma das duas coisas. Uma outra coisa que eu acho que acontece é que a informação hoje chega mais rápido, né? Você tem muito mais acesso, né? Então, parece que a gente é bombardeado de informações o tempo inteiro e chega até a assustar, né? Quanta coisa que chega. Cada noite que você liga o jornal para assistir, é uma notícia diferente e, infelizmente, muita coisa acontecendo negativa. Você abre, antecipa as notícias. Antecipa, né? Exatamente. E aí, na sua adolescência, então, você foi crescendo nesses embalos, o que você curtiu nessa época, além de música e tal? O que foi bom e o que foi ruim? Aquela adolescência de anos 80 para 90 era mais tranquilo, você brincava na rua, né? Você jogava bola, não tinha, né, esse risco que ficava presente de casa. Uma segurança melhor. Exatamente. Então, eu cresci no bairro Caiçara, tinha ruas largas e tal. Então, era pegador, era futebol, a gente tinha as turminhas, tal, não tinha, a gente não tinha maldade, né? Não tinha os riscos de hoje. Então, era totalmente diferente. Então, foi muito tranquilo. Nunca fui muito de turma, nunca fui de frequentar barzinhos, tal, nunca gostei. Então, muito família, né? Ainda mais que eu tenho 4 irmãos, tal. Então, o que a gente curtia era isso, você viajar junto, né? Muita conversa, muito diálogo, tal. Isso foi adolescência. Foi vivendo uma vida feliz, alegre. Por que então, de repente, você sente esta vontade de, estando numa família tradicional, vivendo, né, praticamente de uma forma ou de outra o catolicismo, que eu até tenho muitos amigos que são católicos, admiro. Aqui o programa é feito para todas as religiões. Exato. Aliás, o programa aqui ele é extremamente democrático, a gente respeita todas as religiões, mas é interessante que o Evangelho dá uma abertura maior do que realmente, né, na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. E de repente você sente essa vontade dessa busca, dessa procura. Como é que isso tudo começou? Como eu comentei no início, algumas coisas começaram a acontecer, né, de formas negativas, você fica meio sem saber o que procurar. Minha família, né, como eu disse, tradicional católica, mas a igreja católica você chega, você senta, assiste, né, a missa, levanta, vai embora. E o meu irmão me levou a uma igreja aqui no Buritis, a igreja batista, menor, né, e tive uma recepção muito grande, as pessoas se preocupavam com as coisas que estavam acontecendo e passei por algumas experiências que eu nunca tinha vivenciado. Inclusive, se comentassem comigo antes, eu não acreditaria que isso fosse possível acontecer, né? E eu vivi isso. Então, por exemplo, esse meu irmão que se chama Rodrigo Reis, ele tem muita fé, ele é evangélico há muitos anos e um determinado dia, estava muito mal, as coisas pareciam que realmente não aconteceriam da forma como eu esperava. Fui para a casa dele. E ele com a esposa resolveram orar por mim. E durante essa oração parecia que não era o Rodrigo falando. E disse que naquela semana, a partir daquela semana, que tudo mudaria. Que tudo que tinha sido tirado, Deus estaria devolvendo. Revelações vieram usando o seu irmão, Exato. Rodrigo, do Espírito Santo, mostrando coisas novas para a sua vida, mudanças, transformações. Exatamente. E ele citou, foi grande essa oração, e citando coisas que aconteceriam naquela semana. A partir isso foi no domingo à noite, na segunda-feira as coisas já começaram a mudar, muito forte. Segunda, terça, tudo acontecendo e aquilo me assustou, eu não estava preparado para aquilo. Quando chegou na quinta-feira, eu liguei para o Rodrigo para contar as coisas que estavam acontecendo. Ele falou: bom, Alexandre, você vê que Deus, né, realmente está cuidando de você. Você não acha que está na hora de você ir lá na igreja, pelo menos para agradecer? Você não tem nada a perder. Porque como católico eu tinha uma certa resistência, era bem resistente a isso. E eu fui, então, nessa igreja que chama Batista da Eterna Graça, aqui na Mário Werneck. E foi curioso que eu cheguei nessa igreja, ela é pequena, mas estava lotada nesse dia. E ninguém me conhecia, né? Tudo era novo e tal. E durante o culto, estava todo mundo em pé, eu atrás de várias pessoas, estava bem atrás. E um pastor, que inclusive era visitante, também a primeira vez que ele estava indo lá, de repente ele começou a falar olhando na minha direção.
E eu olhei para trás, né, para ver com quem que ele estava falando, e ele falou, né, meu filho, é com você que eu estou falando. Não te conheço, não sei quem é você, mas Deus está mandando te dizer determinadas coisas. E começou a repetir cada vírgula que o meu irmão havia falado no domingo. A palavra de Deus fala, né? Quando se confirmar mais de um ou dois profetas, né? Exatamente. Deus confirma a palavra dele. E aquilo foi extremamente emocionante. Quando eu olhei para o meu irmão, ele estava chorando e tal. E a partir daquele momento, tudo mudou. Realmente, tudo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Né? Foi muito forte. Eu passei a frequentar a igreja a partir dali. Aí fui batizado. E nessa igreja eu fiquei 5 anos. E você aceitou Jesus ali naquele momento daquela revelação? Naquele momento. Eu sempre Sua vida foi impactada. Eu sempre tive muita fé. Independente de religião, eu sempre tive muita fé. Eu sempre conversei muito com Deus. A vida inteira. Porque Deus é um só, né? É um só. É um só e eu sempre acreditei e as coisas sempre aconteciam. Mas naquele momento, acho que foi tão forte que você fica enfraquecido. Você parece que é uma pessoa muito determinada, né? Com as coisas. Né? E Deus, a gente nota a necessidade de Deus de falar com você diretamente. Você falou, através do seu irmão, depois confirmou através de uma pessoa que nem era da igreja, que estava ali visitando, fazendo um trabalho. Exatamente. Né? Tremendo isso, né? Foi muito forte. E a partir dali eu fiquei na igreja 5 anos, nessa igreja, inclusive fazendo trabalho com as crianças, que eu gosto muito. Criança é muito bom, né? Não tem nem explicação, né? Como que te influencia positivamente. E assim, então eu aprendi muito e cada vez sentindo mais necessidade, né? De estar mais próximo, sentir Deus, conversar e tal. E nunca mais parei. Né? Nunca mais parei. Cita pra gente aí uma experiência assim forte que você teve com Deus depois dessas revelações, desses direcionamentos que Deus teve em falar com você, usando pessoas e tal. E incrível isso, né? Falou através do seu irmão, depois repetiu todas as coisas através desse pastor. Deve ter sido uma coisa muito impactante. E eu não sei se o conteúdo você gostaria de falar do que foi revelado, você fica à vontade e tal, no decorrer do programa você pode falar se você quiser, se não quiser. Aqui, igual eu falei, eu dou liberdade total. O nosso programa não é um programa sensacionalista. O programa que está 18 anos no ar, por quê? Porque as pessoas contam, né? Eu até uso falar sempre esse slogan aqui, né? O que Jesus faz, a gente conta aqui no interview. Então, o que Deus faz na vida das pessoas, a gente está contando aqui. Por isso tem essa audiência toda, sem constranger, sem tentar arrancar das pessoas, né? Um jornalismo democrático diferente. Então, Alexandre, assim, é tremendo. Depois disso, qual algumas experiências que você teve com Deus assim marcantes e fortes, né? Uma tá ali, né, do seu lado ali, né? Essa moça bonita que é sua noiva, que tá aqui ao lado, né, a Ariane. E ela foi uma revelação também, porque 2 meses antes, uma pastora orou, uma pastora de Três Corações, amiga desse meu irmão, do Rodrigo, e disse que eu conheceria, depois de 10 anos solteiro, né, que eu conheceria uma pessoa que era uma pessoa de Deus, que era desejo de Deus, né, que a gente formasse uma família. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar da Ariane e tal. E aconteceram as coisas naturalmente, de repente a Ariane surgiu, de repente a gente começou a conversar, tal, a minha família se apaixonou por ela na primeira vez e em pouco tempo a gente, né, ficou noivo, já está, né, casamento marcado. Então realmente foi obra de Deus, você não tem dúvida. E daqui a poucos meses você vai estar casando com ela, né? Em janeiro. E em janeiro, a gente está muito próximo aí dessa união maravilhosa, abençoada. E essa pode-se dizer que foi uma das maiores na sua vida, né? 10 anos, depois de estar solteiro 10 anos, conhecer uma pessoa legal, uma pessoa, né, que te faz feliz, que te faz sorrir, que preenche a sua vida. É algo assim, né, que Deus já preparou. Na minha vida com a Iva também, que está ali atrás da câmera também, a gente está filmando e gravando ao mesmo tempo no YouTube para postar depois. Também na minha vida foi assim, o que Deus me prometeu, Ele fez. E é muito legal isso, né? Quando Deus revela assim que vai trazer uma pessoa para você e traz uma pessoa que a gente não imagina, né? E preenche tanto, né? Exato. Tão bom para nós. Quando você menos espera, né? Muda toda a sua vida, tudo que você tinha planejado, né? Deus muda tudo, fala, não, eu quero dessa forma. Né? E você vê que era o certo, né? E você fica feliz. Agora, você comentou sobre experiências que eu acho muito forte, muito bacana. Não foi diretamente comigo, mas foi com a minha família, né? E eu vivenciei tudo. O ano passado, nasceu a minha sobrinha, né? E ela nasceu prematura. E
assim, muito pequenininha, com muita dificuldade. E eu vi quando colocaram na incubadora, não conseguia respirar. E foi, assim, era assustador ver, sabe, aquele serzinho pequenininho, você não tem o que fazer e tal. E depois de algumas semanas foi para casa, mas sempre com problemas de saúde, assim, problemas sérios de saúde, então voltava para o hospital. E numa dessas voltas para o hospital, ela teve 2 paradas cardíacas. Sabe? Aí ligaram para a família toda foi para o hospital. Quando chegaram lá, ela toda, né, entubada, aparelho, nós achando horrorosa. Um ser tão, eu acho que é difícil, criança, exato, né, recém-nascida e idosos, né? É difícil ver cenas assim, pessoinhas tão frágeis, entubadas. E quando você se sente impotente, né? Você não tem o que fazer. Você está disposto a qualquer coisa, mas não tem o que fazer. E quando e uma outra coisa também que afetava muito é ver o estado do meu irmão, né? O pai dela, né? Só chorava, não sabia o que fazer, aquele desespero todo. Aí uma das minhas cunhadas perguntou para o médico qual que era a situação, e ele falou, olha, o que a gente podia fazer já fez, a gente já fez, não tem mais nada para fazer, não há nada para fazer, né? Então entregou tal, e assim, não tinha esperança, já realmente não tinha esperança. Foi quando esse meu irmão Rodrigo chegou, e quando ele entrou Rodrigo direto. É um líder da família, né? Espiritual, né? Sim, ele é, inclusive seu vizinho aqui. Ele chegou, entrou na sala onde ela estava, né, internada, e a família estava todo lado de fora, assim, todo mundo chorando, aquele desespero todo, e ele se ajoelhou ao lado dela e começou a orar. Começou a orar, ele tem, né, com muita fé, tal. Aí de repente tem aqueles cilindros de oxigênio, sabe, grandes e tal, estava encostado, sozinho, não tinha ninguém perto, tal, encostado lá nesse quarto. Tal. De repente ele orando, esse cilindro caiu sozinho no chão e saiu rolando na frente de todo mundo, sabe? Assustou as pessoas e tal. Meu irmão, nesse momento meu irmão se levantou e falou, a Julinha está curada. Ninguém, só que aquele desespero todo, ninguém deu atenção, aí ele gritou, né? Falou, a Julinha está curada, Deus acabou de me dizer, ela está curada, sabe? Beleza, né? Mas os médicos continuaram naquela tensão. Estou queimando aqui, né? De tanto que, foi muito forte. Que eu sinto a presença de Deus. Foi muito forte. Aí, quando ele falou isso, ela já teve uma reação, né? Quando chegou na parte da tarde, eles já tiraram os aparelhos dela e no dia seguinte ela já estava em casa. E hoje é a menina mais linda que você pode imaginar. Nunca mais teve nada. Que tremendo. Foi muito forte. O cilindro caiu, ele afirmou que ela estava curada. Eu me arrepiei todo aqui na hora, porque eu senti como se eu estivesse lá, né? Esse programa tem essa bênção para a minha vida, de quando as pessoas estão contando os testemunhos, eu vivo eles na íntegra, sabe? Eu creio tanto no nosso Deus, que eu creio com uma fé tão grande que eu vejo a cena, sabe? Eu vejo a situação toda acontecendo e eu creio do fundo do meu coração, porque eu já recebi pessoas aqui que foram curadas de todo tipo de enfermidade, câncer, desenganadas, até lúpus, desenganadas e tal, e que foram curadas e restauradas. Eu acredito, porque há 18 anos eu ouço isso aqui, entendeu? E pessoas de todos os estilos, sociais, socioeconômicos, de todos os estilos, de todas as classes sociais. Deus quer curar, quer abençoar, né, Alexandre? Todas as pessoas, independente do credo, independente da idade, independente de tudo, né? Olha o telefone aqui tocando, ó. Mas o programa Interview Gospel é assim, a gente faz tudo aqui, deixa acontecer o programa, tudo naturalmente. E Alexandre, tremendo, né? Como que Deus opera. E depois disso, hoje a Julinha tem quanto? É o Júlia, né? Júlia. A Julinha vai fazer 2 anos. 2 anos já, de bênçãos, de né, bênção. Pra família, né? Linda, inteligente, alegre o tempo inteiro. Né? Realmente é uma bênção. Criança é tão boa, né? Preenche os ambientes, alegra a gente, né? Criança é uma delícia, né? É muito bom, muito bom. Conta pra gente mais aí. Eu gostei desse testemunho, eu achei forte o testemunho que me impactou aqui. Tomara que muitas pessoas possam receber essas bênçãos. Amém. Através da fé aqui do Rodrigo Reis, irmão do... Eu gostaria que estivesse no programa com a gente uma oportunidade. E o do Alexandre Reis, de contar assim com tanta veemência, né, com tanta fé. Esse programa é feito para você, entendeu? Para você que está aí com um filho nas drogas, com um filho doente,
como pessoa é desenganada pela medicina, porque quando termina as possibilidades, o médico fala assim, não tem jeito, aí entra o Deus do impossível. Se você acreditar entre o Deus do impossível, Ele fará o impossível para te abençoar. Porque quando termina as possibilidades humanas, aí você só tem a promessa. Que bom, né? A promessa de um Deus que cumpre com a sua palavra. Isso é tremendo, né? E assim, outras coisas assim que você lembre agora, aconteceu que tocou a sua vida. Então, há 2 semanas aconteceu na igreja, na Getsemane, né? O pastor Giovanni, também, que é uma pessoa fantástica, chegou uma moça visitante na igreja, né? Né? Uma pessoa que sempre frequenta lá, a levou. E quando ele começou a orar, ela caiu. E Deus falando para ele, ore que ela precisa ser curada. E o pastor Giovanni não sabia do que se tratava. Aí orou tal, por ela e Deus falou, pode falar que está resolvido o problema dela, né, a saúde foi restaurada. Tudo bem. Ele falou para ela tal, e sem saber o que acontecia. Ela apareceu na frente e Deus mandou, né, mandou que ele fosse fazer essa oração. Então tá. Passaram 3 dias num outro culto, ela voltou para conversar e deu o testemunho na igreja. O que acontecia? Ela tá grávida e o neném está com um problema sério cardíaco, sabe? E que os médicos já não sabiam mais o que fazer. E ela, depois dessa oração, no dia seguinte, ela fez um outro exame que já estava marcado e ninguém entendeu nada, porque não tinha mais problema nenhum. O neném totalmente saudável, depois dessa oração. Que tremendo. Isso tem 2 semanas. E eu vi recentemente mães que fazem de tudo, pagam médicos, viajam para os Estados Unidos para operar a criança dentro ainda do... Exato. Né, exatamente. Do útero. E isso é tremendo também. Mas que bom que Deus, Ele é maravilhoso, né? Não precisou de nada invasivo, de cirurgia. Ele foi lá e operou com seu poder. E isso é tremendo, né? Para Ele nada é impossível, né? 2 casos de uma criança recém-nascida e um caso de uma criança que ainda não tinha nascido, foi curada dentro do útero materno. Isso é tremendo, né? Eu creio que assim, vendo agora, ouvindo esses testemunhos seus, Deus realmente tem um testemunho grande, uma obra grande através da sua vida com crianças. É verdade. Né? De oração para crianças, de fazer trabalho com crianças. Eu iniciei na igreja, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, com um grupo de crianças. Né? Cuidando do grupo de crianças, eram filhos de pastores, já casaram, já têm filhos, né? Então comecei já novinho, já fazendo um trabalho assim na igreja. E é muito gratificante, né? Você lidar com crianças, né? Você aprende muito, né? As crianças hoje, elas são muito desenvolvidas, né? A mente delas, são muito inteligentes, falam coisas inesperadas e estão sempre abertas. A informação ajudou, em certo ponto, a criar, né? As crianças desenvolverem uma inteligência muito maior, né? Do que antigamente. E por outro lado, a responsabilidade é muito grande, né? Porque elas são inocentes, né? Realmente elas são inocentes. Então tudo que você faz ou fala, ela segue como exemplo. Né? Então quando você está próximo, você está realizando esse tipo de trabalho, primeiro é gratificante, como você falou, você tem que agradecer a Deus a oportunidade, mas tem realmente saber, né, o que você faz, que você vai impactar o presente e o futuro dela. Ela vai seguir aquilo ali, né? Então eu acho que assim, vale muito a pena fazer. Quando você vê lá na frente um resultado desse trabalho. Né? Crianças, por exemplo, que era para estar na rua correndo risco de mexer com tráfico, né? Com drogas e tal, e você trazer para a igreja, trazer para próximo de Deus, né? E ela seguir um outro caminho. E construir um futuro maravilhoso, né? na vida dessa criança, porque as crianças de hoje, elas realmente são um futuro próximo, né, do Brasil, porque hoje em dia elas têm o poder de mudar, né? Esses dias eu estava vendo uma história comovente de um rapaz que era traficante, mão armada e tudo, e que ele mudou a sua vida, foi preso e hoje ele é advogado, entendeu? Inclusive da comunidade dele, coisa muito bacana. E o Alexandre tem uma empresa, não estava nem programado a gente falar isso aqui, o testemunho dele já estava de bom tamanho, mas a empresa dele é fantástica, tem, né, a Planejar, que é uma empresa que realmente planeja tudo e faz. Ó, se você quer construir ou reformar uma empresa ou a sua residência, então é com a Planejar. Por que com a Planejar? Porque a Planejar tem tudo em um só lugar.
aquela contrariedade que você passa às vezes por contratar um pedreiro, um marceneiro, sem desvalorizar as profissões, que aliás eu valorizo muito. Os prestadores de serviço hoje, se souberem trabalharem certo, eles vão nadar de braçada, porque as pessoas estão, ao invés, muitas vezes não vão poder adquirir, mas podem reformar, podem renovar. Então, e tem a classe também que pode construir, que tem um lote que vai construir. Então, olha, o engenheiro, o eletricista, o decorador, o bombeiro, todos os profissionais, o arquiteto, em uma só empresa, né, Alexandre? Conta isso pra gente, porque é fantástica a ideia. Eu estou acompanhando o trabalho e eu assino embaixo. A Planejar eu assino embaixo. Te agradeço muito esse apoio. Você resumiu bem, né? O objetivo da Planejar é exatamente dar essa tranquilidade para o nosso cliente. Porque o seu tempo é caro. Né? As pessoas trabalham, são empresários, são funcionários, e você tem que ir atrás de um pedreiro, acompanhar o trabalho, comprar material, buscar um projeto, né? Atender as especificações da prefeitura. São muitas normas que as pessoas não sabem. Isso. Né? E tem consequências graves. Se a pessoa se aventura eu já vi muito isso. Num lote, num lugar ou numa cobertura, ela muda a estrutura e tal, e depois a prefeitura não aprova aquilo ali e ela acaba tendo que desconstruir, né? Exatamente, desconstruir. Então isso gera prejuízo, muita perda de tempo, né? Frustração. Né? E a Planejar... Às vezes até multa, né? E multa, com certeza. Se você faz alguma coisa fora do que a prefeitura regulamenta, você vai pagar multa por isso. E você vai fazer hoje está muito em moda o tal do loft, que é uma tendência bonita, bacana. Eu gosto muito de loft. As pessoas às vezes querem chegar no apartamento, derrubar as paredes todas e fazer um loft aleatoriamente, e pode abalar a estrutura de um prédio. Tem prédios que caem inteirinhos por causa de um abalo de estrutura. A gente já viu isso acontecer mais de uma vez, né? Por isso que, independente da obra que o cliente vai fazer, dos objetivos dele, a gente vai com o engenheiro, com o arquiteto, faz todas as medições, faz o trabalho em cima da planta do imóvel. Se não tem planta, a gente vai na prefeitura, a gente busca essas informações, para não ter nenhum tipo de consequência desagradável. Então, ou seja, a pessoa chegou no lugar, fala, chegou na terra ali, o lote, eu quero construir aqui e tal, você vai, faz tudo, o projeto até terminar a construção, teto de gesso, iluminação, bom, hidráulico, você faz tudo, deixa prontinho, piso, acabamento, tudo, você entrega pronto. Tudo pronto. E a pessoa não tem contrariedade nenhuma de comprar material, de ficar atrás de pedreiro, marceneiro, não tem nada disso. Até os móveis, se o cliente quiser, o arquiteto nosso vai junto. Os armários embutidos? Armários embutidos, tudo. Tudo. Até toda a parte de planejar, tudo. Entrega pronto. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas hoje, como você falou, o tempo é caro. Eu, por exemplo, fui fazer uma reformazinha na minha casa, eu acabei perdendo quase um mês de trabalho. Toda hora eu tinha que vir. Parece que tem profissionais, tem pedreiros e tal, que são realmente muito bons, mas tem outros que parece que você tem que levar a comida, dar na boca dele, né, tratar ele com um mau carinho, coisa, porque senão ele vai embora, some 2 dias para te contrariar, para deixar a sua casa toda suja, né, de terra, de cimento. Então, quer dizer, assim, a gente tem que pensar só numa coisa: você livra a pessoa de todas as contrariedades e entrega o projeto pronto. Entrega o projeto pronto. Residência ou empresa? Residência ou empresa. Isso é muito legal. Parabéns pro seu trabalho. Eu estou assim, acompanhando de perto, e aqui no Interview nós estamos, já anunciando, a Planejar, fazendo um trabalho muito bacana. Mais uma vez agradeço muito esse apoio, para a gente é extremamente importante, né? Convido a todos a conhecer. O nosso escritório fica no Castelo, na Romualdo Lopes Cansado, 142, loja 12. E o telefone, fala pra gente, porque olha, eu pego aqui mais de 45 mil igrejas, tem muita igreja aí, que às vezes você começa de qualquer jeito a obra, eu já vi isso, o engenheiro vem, não tem um engenheiro, aí a prefeitura vem, bomba e paralisa a obra. Então, quer dizer, para você não ter essas contrariedades, procura orientação com o Alexandre, procura ver com ele, procura o projeto. Às vezes é uma coisa que você acha que vai ficar cara, ele tem todos os preços, adequa a sua realidade. Então procure ele, igrejas, escritórios, empresas, residências, tudo ele faz. Dá o seu telefone aí, Alexandre, porque aqui no interior eu só anuncio o que é bom, gente. 2514-4646, Planejar. 2514-4646, 031 2514 4646, Planejar. Na Planejar você fica tranquilo, né? É isso aí. É isso aí, gente. Anota aí, tem o site também, www.planejar-reformas.com.br.
www.planejarreformas.com.br. Alexandre, quero agradecer aqui, passou tão rápido, passou tá vendo? Muito rápido, é verdade. Passou muito rápido, a gente foi descontraindo, batendo um papo legal. Testemunho fantástico gostoso. Seu, muito gostoso. Espero te ver aqui no Interview Mais, né? Porque a Planejar nós vamos estar Vai ser um prazer. aqui. Vai ser tá um bom? prazer. Deus te abençoe, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado você pelo apoio. É isso aí. A gente volta no próximo domingo com o Interview Gospel para todos vocês no mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau. Vai construir ou reformar? A minha dica é a Planejar. Engenheiros, decoradores, arquitetos, eletricistas, tudo em um só lugar para você não ter que se preocupar com a sua obra ou reforma. A Planejar cuida de tudo para você. Visite o site planejarreformas.com.br, conheça o nosso trabalho e faça o seu orçamento. Planejar, aqui você fica tranquilo. Especializada em lanternagem e pintura, a AJB ainda oferece comodidade e segurança aos seus clientes, fazendo orçamento em loco, reboque 24 horas, leva e traz o seu veículo. Mais um diferencial da AJB Centro Automotivo é a completa restauração de veículos antigos. Capotaria, lanternagem, pintura, parte elétrica, o que você precisar, a AJB resolve para você. AJB Centro Automotivo. Aqui o seu antigo fica novinho.